Bom dia, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 5 de maio, terça-feira da quarta semana da Páscoa. E a liturgia de hoje, espero que nos ajudem, como eu dizia ontem, está marcada um pouco por este Evangelho de Jesus, bom pastor. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 11, versículo de 19 a 26, é uma leitura em que os cristãos que se dispersaram depois da morte de Estevão, primeiro foram às sinagogas, ao povo judeu, porque no início a igreja tinha a ideia de que primeiro ir aos judeus, ao povo de Israel, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Missão fundamental aos judeus. Mas que coisa, alguns pagãos e não pagãos que se aproximaram do Evangelho, aqui diz a leitura, começam a anunciar também aos pagãos. E chegam a Antioquia, bem, além de outros lugares, não Chipre, etc., mas chegam a Antioquia. E a Antioquia, eles anunciam a boa nova aos pagãos. E a igreja em Jerusalém escuta, olha, os pagãos também acolheram a palavra, e enviam Barnabé. E Barnabé, chegando lá, confirma os irmãos na fé, anima, vê que de verdade uma obra de Deus está ali. A igreja, às vezes, os padres, os bispos, hoje, depois do Concílio Vaticano II, surgiu tantos movimentos, tantas novas realidades na igreja, o bispo vai e vê se aquilo é de Deus, e se for, confirma, é uma ajuda, contanto que a palavra chegue aos corações. E Deus às vezes se usa de tantas realidades e tantas coisas para chegar ao homem de hoje. Tantos movimentos, tantas realidades, tantas iniciativas de igreja, e que às vezes não foram os bispos que criaram, não foi um padre, não. Foi surgindo de algumas inspirações, e depois a igreja confirma, corrige, ajuda, etc. Aqui, Barnabé vai lá em Antioquia, vendo que tem uma obra de Deus, confirma, anima os irmãos. E para selar aquilo que começou a ser dado, realizar-se naqueles irmãos, vai a Tarso, busca o neoconvertido Saulo, ainda não é o grande apóstolo, está no início, e chama Saulo para ajudá-lo no anúncio do Evangelho, na missão. E diz que passam um ano em Antioquia, trabalhando, formando, anunciando, ajudando os irmãos a crescerem na fé. Essa é a missão da igreja, ajudar aquela semente do Evangelho cresça, se desenvolva, chegue a uma fé adulta. Não podemos apenas ficar descansados que a igreja está cheia, tem gente que recebe o sacramento, se fazem batizar, etc. Sim, tá bom, muita coisa boa fazemos. Mas temos que estar preocupados se aqueles que acolheram um pouquinho a palavra começam a crescer na fé, a amadurecer. E é o trabalho de Paulo e Barnabé, ainda que Saulo. Trabalharam com afinco Antioquia. E que coisa! O trabalho foi tão bom, tão profundo, tão sério, porque lá em Antioquia foi a primeira vez que os cristãos receberam esse nome cristãos. Significa que à medida que eu acolho o Evangelho, vivo a maneira de viver de Jesus, sou identificado com Ele. E olha só, me chamo de cristãos. Outro Cristo, começa a manifestar-se a natureza de Cristo. Deus em mim, que maravilha. Esse é o trabalho da igreja, essa é a obra da evangelização, da catequese, de tudo aquilo que fazemos na igreja. Não basta apenas ter gente que vem ao sacramento, gente religiosa, já é um passo. É muito bom. Gente que se aproxima da fé. Mas a fé é um crescer em Cristo a tal ponto de se identificar com Ele e poder receber este título maravilhoso, cristão, que vem de Cristo, outro Cristo. E eu espero que isso se dê em nós também hoje.
Aqui é o Evangelho de hoje, ainda é o capítulo 10 de São João, do versículo 22 ao 30. Diz que se celebrava uma festa em Jerusalém da dedicação do templo. Era inverno, você fazia lavava-se a escadaria do templo, enfim, tinha todo o rito lembrando a purificação do templo. E era inverno, Jesus passeava no templo e os judeus o cercam e perguntam: olha, para de enrolar, diz se você é ou não o Messias. Não deixa nós intranquilos. E Jesus responde: eu já falei tantas vezes, até as obras que eu fiz dizem que eu sou, mas vocês não querem me escutar. O Pai não vos atraiu. Por isso que, claro, tem a obra da igreja, mas não é para a igreja se ufanar de que nós conseguimos uma técnica, um método. Não, a gente terá que organizar a pastoral, o que for, mas que coisa, é um mistério também divino que toca os corações e eles se abrem, as pessoas se abrem para acolher a Cristo, a sua pessoa, a sua palavra e começarem a viver do Evangelho. Essa é a nossa obra. Não basta apenas argumento e convencimento. Imagina, Cristo, mais do que ele fez, anunciou, pregou, fez milagres, fez sinais, e ainda os judeus não o acolhem, não aceitam, não reconhecem nele o Messias, o Senhor, o Salvador. Por isso, diz ele, as obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu dou-as a minha vida, né? Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, etc. Ou seja, é Deus que vai tocando. E aqui diz algo muito interessante. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém vai arrebatá-las da mão do Pai. Significa que Cristo nos defende e nos protege se eu me mantenho firme na fé, unido a fielmente à doutrina. E é justamente esta doutrina, esta palavra, esta fé acolhida, se eu me mantenho firme aí, não dou ouvido a outras vozes, a ideologias, às outras interpretações, eu sei lá o quê, me mantenho firme na fé, ainda, como eu dizia uns dias atrás, que eu não compreenda tudo, não entenda, mas acolha com uma generosidade, com uma abertura, receba a palavra com docilidade. Deus me protege, o Senhor me defende e eu não serei arrebatado da mão de Jesus. Quando a gente deixa a fé, abandona, muitos hoje que já não se declaram ser religião, não, que são muito mais do que aqueles que se declaram hoje que aderiram a uma outra denominação religiosa, ou aqueles que entraram por alguma denominação cristã. Não. Se eu me mantenho fiel à fé católica, não abandono a Cristo, não dou ouvidos a outras vozes, ninguém arrebata-nos da mão de Cristo. Esse é o fundamental. E o Senhor nos ajuda, nos defende, dá paz ao nosso coração, nos tranquiliza o nosso espírito. E espero que todos nós perseveremos na fé que temos recebido da igreja e dos nossos pais, que se esforçaram do jeito deles para que nós recebêssemos também a fé. Que o Senhor ajude a todos nós a perseverar na fé. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, Deus amor e misericórdia, Deus de bondade e compaixão. Ajuda-nos hoje a perseverar na fé que recebemos, para sermos de verdade teus, perseverarmos no teu rebanho e um dia participarmos da glória que tens destinado a cada um de nós. E te pedimos pelo teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.